Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje que você tenha uma reflexão de tudo aquilo que Deus já fez por você. E ser grato pelo que já fez e pelo que Ele está fazendo. E agradecer pelo que Ele ainda vai fazer. Porque a gratidão, você entende o trabalhar de Deus. Você, com coração grato, abre bênçãos, abre portas, coisas incríveis na sua vida. Então, não reclame, não murmure, não fique pensando demais no futuro, mas sim agradeça por Deus pelo que Ele já fez na sua vida e ainda continua fazendo. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao 17. Olha o que diz essa palavra. Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procure um homem que toque bem lira e tragam aqui. Glória a Deus. Olha essa palavra. Falando que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Um espírito mau mandado por Deus. Então, muitas das vezes, a gente acha que o diabo tem poder por alguma coisa que ele faz e acontece. Não, tudo por uma ordem de Deus. Mas por que um espírito mau mandado por Deus? E muitas das vezes é para que a glória do Senhor seja manifestada, o poder, a fé. A gente vê Saul atormentado pelo espírito mau. E a gente entende que a presença de Deus, que é o Espírito Santo, ele traz a paz. Ele traz o amor, a calmaria, a mansidão. Quando a gente está atormentado, a gente tem que começar a ter discernimento espiritual. Entender qual é a nossa condição. Será que a gente está com paz no coração? Atormentado, vozes na nossa cabeça, tirando a nossa fé, falando para desistir, falando para você não insistir mais, para tirar a própria vida, E a gente não tem o discernimento do que está acontecendo. Às vezes, muitas das vezes a gente comenta com outras pessoas, as outras pessoas até nos ajudam a dar um direcionamento espiritual, mas é para você ver que a fé vem pelo ouvir. Quando os empregados de Saul disse a ele, falou assim: você tá, quer que eu chame, mande que eu chame alguém que toque lira, assim na hora que ele tocar, você ficará bem. Porque a fé vem pelo ouvir, É pela fé, não é uma regra. Aí toca a lira, o espírito mal sai, não. Foi porque ele ouviu uma direção e fez, e mandou chamar. Assim, quando Davi tocava a lira, o espírito mal saía e ele ficava bem, porque foi a fé. Então, muitas vezes, tem coisas que acontecem com nós, não sabemos, mas é para glorificar o nome do Senhor, para ter um testemunho, para contar, levar para frente. Davi tocava liras, o espírito mal saía de Saul, então ele tinha uma direção, ele teve uma direção, ele fez, mandou, ele agiu conforme a direção espiritual. Então, o espírito foi mandado por Deus para atormentar a nossa mente. Para que o nome do Senhor, a glória do Senhor se revele. Imagine, se fosse só pelo Espírito Santo, o que a gente ia entender do mundo espiritual? Como que a gente ia passar para frente? Então, tem que ter
o mal, para a gente entender o bem, para a gente ter o discernimento, para a gente buscar o Senhor, para a gente se render, para a gente agir pela fé. Não estaria muito fácil, a gente não ia agir, a gente não ia fazer nada e a gente não ia buscar Deus se o mal não existisse. Então é necessário as coisas acontecerem para a gente buscar Deus, para que haja salvação, para que haja um testemunho, para que haja cura, para que haja libertação. Então, em tudo, a gente tem que entender a fé que vem pelo ouvir. Então, se está ouvindo um direcionamento espiritual, se você fizer, você vai conseguir alcançar o seu milagre, alcançar a sua cura, alcançar a sua libertação. Mas você tem que saber ouvir e agir, assim como Saul agiu. Então, é necessário, né, ter o mal para que a gente busque o Senhor, para que a gente tenha discernimento, para que Deus nos direcione, para que Deus nos liberte. É Ele quem liberta, se Ele manda, é Ele que liberta. Então, tudo a partir de Deus, a partir da nossa busca e a partir da nossa fé, conforme a gente age. Então, vamos entender, né? Essa palavra que o Espírito Santo me direcionou. É sobre o Espírito Santo de Deus, que nos traz a paz, nos traz o amor. Como uma pessoa atribulada diz que tem a presença de Deus. Se é mansidão, se é paz, se é bondade, se é amor. Não tem como. Uma pessoa de Deus, ela tem que ter a paz, ela tem que ter a calmaria, ela tem que saber. É a pessoa que tem a presença, carrega a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo saiu e o Espírito começou a atormentar Saul. Nisso, Saul teve um testemunho, ele agiu pela fé. Ele ouviu e agiu. Então, muitas das vezes a gente recebe direcionamento. Mas nós, por teimosia de acharmos que sabemos alguma coisa, não sermos humildes em ouvir, a gente tem que pedir ao Senhor para que Ele dê uns ouvidos que a gente possa ouvir. Senhor, dá juízo de ter ouvidos para ouvir e humildade. Muitas vezes a gente recebe direcionamento para você melhorar, para você ser liberto, para você ser curado. A gente ouve e acha que sabe alguma coisa, não pega a direção, não age, não faz. Então que a gente tenha humildade, né? E que a gente peça a Deus para que abra os nossos ouvidos para a gente ouvir, né? A gente não pode dar brecha para o inimigo dessa forma, a gente tem que buscar o Senhor, se humilhar. Meu Deus, glória a Deus por essa palavra. Né? Se humilhar aos pés do Senhor para que haja libertação, para que haja cura, porque a presença de Deus tem que trazer paz. Então que a gente busque a paz, busque ao Senhor o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Nos dá ouvido para ouvir as direções, aquilo que precisa ser feito. Tem misericórdia de nós, para que a gente tenha discernimento espiritual do que vem de Ti, do que não vem, porque nos atormenta. Que a gente tenha ouvidos para ouvir, discernimento, para que a gente possa ser liberto, curado, transformado. Que a gente busque a Ti, Senhor. Coloca um coração rendido, temente a Ti, em nome de Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carro, os outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.